A Seração 4 de My Little Pony é sem dúvida a seração mais famosa, e eu duvido que as serações seguintes consigam superar a fama que esse desenho teve. Porém, quando a Hasbro viu que esse desenho estava muito famoso, o que ela fez para ganhar dinheiro em cima disso? Transformando nossas personagens em humanas. Eu não lembro qual foi a reação que o pessoal teve quando Equestria Girls foi anunciado. Eu só tinha 8 anos. Mas eu lembro que a minha irmã ficou tipo: nossa, a Twilight vai virar humana? Isso é tão legal! Mas claro, eu não tenho nada contra a Equestria Girls. Até porque Equestria Girls meio que fez parte da minha infância. Eu lembro que a Discovery Kids até passava as músicas do filme nos comerciais, como a música da cafeteria e a música Secou a Grande Noite. E eu simplesmente amava escutar essas músicas, tanto que eu até cantava elas na escola. Mas claro que o assunto do vídeo não é falar de Equestria Girls em si, e sim sobre o seu romance. Eu cipava assim Twilight e Flash na infância. Porém, assistindo Equestria Girls hoje em dia com 19 anos, eu percebo o quão estranho isso é. Quer dizer, Equestria Girls em si já é bem estranho. Como por exemplo Canterlot, que ao invés de ser uma cidade ou um reino, sei lá, aqui Canterlot é uma escola. E o Reino de Cristal também é uma escola. E sei lá, eu acho que até a Vila da Starlight deve ser uma escola também. E olha, para poder fazer esse vídeo, eu tive que assistir as 9 temporadas de My Little Pony e todos os filmes do Equestria Girls. E sim, o desenho é muito melhor do que eu lembrava. Porém, tem uma coisa que me incomodou, que é o romance entre Twilight Sparkle e Flash Sentry. Uma curiosidade é que originalmente a Twilight era para sim ter um interesse amoroso. Porém, essa ideia não seguiu em frente e logo depois ela foi descartada. Porém, ela meio que teve sim um interesse amoroso de qualquer jeito. Porém, quando a Hasbro viu que os fãs não estavam gostando desse personagem, eles pensaram: ah, quer saber? Vamos deixar a Twilight sozinha mesmo. Vamos fazer ela morrer virgem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o romance entre esses dois. Para quem não tá ligado, o nome desse personagem é Flash Sentry, o suposto primeiro interesse amoroso da Twilight, que apareceu pela primeira vez no primeiro filme do Equestria Girls, e que no desenho original ele é meio que um quadra real. E sim, eu prefiro falar interesse amoroso ao invés de crush, porque pra mim quem fala crush é facilão. Bom, os dois tiveram uma química nos 2 primeiros filmes, com eles fazendo cenas clichês como um esparrando no outro, etc e etc. Mas, mesmo que a Twilight esteja com o corpo de humana, ela ainda é um pônei. Ou seja, esse cara estaria cometendo um crime e nem ficaria sabendo. Mas eu entendo porque a Twilight se interessou por ele. Poxa vida, o cara é mó estiloso, ele usa jaqueta, toca guitarra. Se ele tocasse futebol americano, seria um pacote completo. Mas o mais engraçado é que a Twilight, ela é uma adulta e o Flash é só um adolescente. Ou seja, o pior não foi o fato do cara ter se apaixonado por uma pônei, e sim o fato da Twilight ter se apaixonado por um menor de idade. Ora, Twilight, eu sei, você está confusa, você não sabe com quem você quer namorar, você mesma já ficou com um monte de personagem aleatório, porém, eu quero te dar um conselho de amigo.
Se controla, mulher! Pois o que suas amigas pensariam sobre isso? O que Celestia pensaria? Mas eu não entendo porque a Hasbro queria que a gente torcesse para que esses dois ficassem juntos. Até porque tava na cara que não seria um relacionamento que daria muito certo. E o Flash também nem apareceu direito nos filmes do Equestria Girls. E quando aparecia, era só pra fazer ceninha romântica com a Twilight. Isso fica ainda pior quando você lembra que o Flash já namorou a Sunset. Ou seja, outra pônei que veio lá de Equestria. Se eu fosse o pai desse cara, eu ia proibir ele de chegar perto de um cavalo novamente. Ah, mas ele não sabia que a Twilight e a Sunset eram pôneis. Então não dá pra culpar ele. É, mas mesmo depois dele descobrir a verdade, ele mesmo assim ficou camadinho na Twilight. Mas no fundo a gente sabe que esses dois não foram feitos para ficarem juntos. Até porque, se eles realmente quisessem ficar juntos, isso significaria que um deles terá que abrir mão de suas vidas. E eu acho que isso não seria nada bom. Teve até gente que fala que teve uma cena de beijo entre eles. Porém, isso é só efeito Mandela, porque eu acho que eu lembraria se tivesse uma cena de beijo entre esses dois. Fala sério, não teve nem cena de quase beijo nos filmes. E tem gente também que fala que a Twilight se casou com o Flash Sentry. Do mundo pônei mesmo. Mas isso também é mentira, já que no final do desenho a gente vê a Twilight governando Equestria e ela não parece estar casada com ninguém. Resumindo, esse cara se apaixonou pela Twilight, ele também é o ex-namorado da Sunset e ele também já tentou estar em cima da Twilight humana. Mas a Twilight humana acabou se apaixonando por outro cara. Nossa, por que eu não coloquei esse personagem na minha lista de personagens que não tem sorte no amor? Mas tirando toda essa bizarrice, isso até que foi bom. Pois, se no começo do desenho a Twilight não ligava para amizade, imagina para romance. Eu acho que os primeiros contatos com romance que ela teve foram em livros como A Culpa é das Estrelas e Como Eu Era Antes de Você. E isso foi bom porque, pela primeira vez, a gente pôde ver a Twilight apaixonada, mesmo que não seja da mesma espécie, ou pelo menos a mesma idade. Ah, mas a idade da Twilight nunca foi confirmada no desenho, então não dá pra saber se ela é realmente maior de idade. Cara, a Twilight virou até diretora de uma escola, se realmente acha que ela não é maior de idade. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau!